Olá, como estão? Vamos começar a nossa conversa informal sobre livros, não é? Hoje eu sou fã do Rubem Alves. Eu leio bastante ele, gosto, curto bastante as ideias dele. Mas li várias vezes sobre a biografia dele, mas me passou despercebido que ele tenha sido pastor protestante e tenha permanecido até o final da vida dele, embora se dizendo muitas vezes não crê em Deus, crê em outro tipo de Deus. Inclusive temos trabalhos aqui no YouTube sobre isso, o Deus que eu conheço, essa coisa toda. Ele conservou um patos protestante, ele conservou uma linha protestante na vida dele. E esse livro aqui, Religião e Repressão, tinha sido lançado a primeira vez com o nome de Protestantismo e Repressão. Mas ele fez um remix nesse livro e modificou o título para esse um pouco mais agradável, Religião e Repressão. E ele vai dizer aqui que as religiões são instituições. Eu vou ler porque a memóriazinha já não é a mesma, né? Também com essa idade que eu estou, eu gosto de brincar, mas vocês não liguem, né? Então ele vai dizer o seguinte: as religiões são instituições que pretendem haver colocado numa gaiola um pássaro encantado, ou o pássaro encantado, e não percebem que o pássaro que tem nas suas gaiolas de palavras é um pássaro morto, empalhado. Não está vivo, não é viva essa religião. Era por isso que no Antigo Testamento era proibido falar o nome de Deus. Haviam várias palavras para Deus, mas era proibido se chamar o nome dele. É tanto que é um pentagrama que nós vemos hoje no Antigo Testamento sobre Yahvé. Nós traduzimos como Yahvé, mas é praticamente um pentagrama. Hoje, ao contrário, os religiosos não só falam o nome sagrado, como também escrevem tratados de anatomia e fisiologia divinas. E proclamam que o pássaro só pode ser encontrado dentro das suas gaiolas. Então, a minha gaiola é catolicismo. Então, a verdade só está lá no catolicismo. Mas o meu pássaro é o protestantismo, o evangelismo. Então, Deus só está lá, não está fora, de jeito nenhum. E assim sucessivamente, cada religião cristã, do cristianismo, cada religião monoteísta, porque também no islamismo é a mesma coisa. Então, Deus está apenas naquela religião e naqueles que se identificarem e atenderem ao chamado daquela religião. Vejam que coisa mais louca. Religiões, uma enorme feira onde se vendem pássaros engaiolados de todos os tipos. Os hereges que as religiões queimam e matam não são assassinos, terroristas, ladrões, adúlteros, pedófilos, corruptos. Esses são pecados de um pássaro engaiolado que precisa ser curado pelo perdão e pelos sacramentos e pela conversão da pessoa no pássaro da gaiola de sua religião. Os hereges, ao contrário, são os mais detestados. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e tanto negros como mulheres, como homossexuais, como pessoas que tivessem sido até ex-prisioneira de uma coisa, seriam aceitos como presidente da República, menos ateus. Para vocês verem
a opressão e a ojeriza que há em torno, acredito até que é mais em torno do nome, da nomenclatura, do que do próprio pensamento em si, porque, na verdade, quando rotulamos uma pessoa de ateu ou de herege, não nos perguntamos qual a sua realidade religiosa ou filosófica. Não nos perguntamos. Então, os hereges, ao contrário, são os pássaros que recusam as gaiolas de palavras que os prendem e que falam palavras proibidas. Para esses, não há perdão. Então, Rubens Alves, ele prossegue. Eu não marquei muita coisa para vocês, não. Vocês vão ter paciência comigo e eu vou escolhendo assim, meio aleatoriamente. A nota preliminar de Rubens Alves sobre esse livro diz o seguinte: as investigações, a que dei o nome de Protestantismo e Repressão, naquela primeira edição, foram provocadas pelo comportamento rigorosamente conservador de um certo tipo de protestantismo brasileiro. O comportamento conservador aí se manifesta em dois níveis distintos e complementares. O primeiro deles é definido pelos limites da instituição religiosa. Então, nós vemos que eu vou chamar de seita, mas os protestantes que estiverem me assistindo me perdoem, porque eu sei que não é seita. Mas como tem muitas divisões no evangelismo e no protestantismo, vou dizer assim, cada divisão tem uma conduta ou regras completamente diferentes das outras. Mas o primeiro deles, diz Rubens, é definido pelos limites da instituição religiosa. Expressa-se pela resistência a quaisquer tentativas de inovação, conservadorismo para valer. Resistência esta que se legitima pela sacralização das formas de pensamento e comportamento herdadas do passado, e que se torna efetiva pelo estabelecimento de mecanismos institucionais de controle que se encarregam de eliminar as formas desviantes de comportamento e pensamento. Existem ramos, braços, ou enfim, do protestantismo, que tem um comportamento muito estranho em relação aos pecados, às faltas, etc. A criatura pecadora é instada a se apresentar perante a comunidade e relatar a sua falta, o seu pecado, aquilo que ela fez de errado segundo as regras da instituição em que ela está, e o perdão lhe é concedido pela comunidade. Diferentemente do protestantismo, existem outros ramos, diferentemente do protestantismo, não, diferentemente dessa categoria de comportamento, existem outros que basta você conversar com o pastor e o pastor lhe insta a fazer uma doação a Deus, a fazer um ato para o templo e o seu pecado está perdoado. Mas isso são coisas que ele vai aprofundar aqui. O segundo nível de comportamento dentro desse pensamento protestante é conservador, mas já não é mais interno à instituição. Tem a ver com a relação entre a instituição e seus fiéis, de um lado, e a realidade política de outro, expressando-se pela legitimação das condições dominantes de poder, que são assim sacralizadas, e pela ausência de qualquer crítica de tipo profético. Temos os braços da religião protestante também
entre aqueles que têm regras como os adventistas do sétimo dia, que não trabalham aos sábados, não fazem nada, uma lembrança ainda judaizante, não é? Como os judeus também proclamam o sabá como sagrado, é o dia em que eles não cozinham, não dirigem, não fazem nada. Mas Jesus pergunta que se um animal que serve a sustento da família cair num poço, se o fazendeiro não irá retirá-lo, porque é sábado. E ele diz coisas muito belas sobre isso, não é? Não é que nós fomos feitos para o sábado. O sábado foi feito para nós, ou vice-versa, porque eu não estou bem lembrando agora esse texto. Vejam também que tem braços do protestantismo que é chamado do progresso, em que quanto mais dinheiro você der à instituição, mais você corresponde ao que internamente ela deseja, que é o progresso da própria instituição, junto naturalmente ao seu progresso. Se você dá muito, você terá muito. Se você dá pouco, você terá pouco. Seguindo essa linha de pensamento aí de que Rubem Alves está tratando, ele vai dizer que Emílio de Lavalier, em uma pequena obra do Futuro dos Povos Católicos, por exemplo, tenta demonstrar que existe uma estreita conexão entre protestantismo e progresso, isso que eu acabei de falar aqui agora, e inversamente entre catolicismo e atraso. Vejam, esses não são pensares meus, são pensares de escritores e pensadores, e no caso do autorizadíssimo Rubem Alves, porque ele labutou nessa área. Da história e principalmente dos acontecimentos contemporâneos, afirma Emílio de Lavalier, parece resultar que os povos católicos progridem muito menos depressa que as nações que deixam o catolicismo e que, relativamente a estas, parecem recuar. Os protestantes, diz ele, são sempre mais instruídos e ricos. Então, essa fica a critério de vocês procurarem esse livro do Futuro dos Povos Católicos, de Émile Lavalier. Lavalier. É um nome francês e eu não peguei muito bem. Outro que vai dizer também, falar sobre estatísticas de progresso é Max Weber, não é? Entre os apologetas do protestantismo. Ele nos dirá, então, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele diz o seguinte: um exame das estatísticas ocupacionais, e hoje estou trocando a língua, viu? De qualquer país de composição religiosa mista, traz à luz com uma frequência notável uma situação que por várias vezes tem provocado discussões na imprensa e na literatura católicas. Ou seja, o fato de que os líderes dos negócios e donos de capital, bem como os escalões mais altos de trabalho especializado e ainda o pessoal mais altamente treinado em técnicas e no comércio, são, numa maioria esmagadores, protestantes. Então, isso está em Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nós estamos vendo que Rubem Alves fez uma pesquisa aprofundada sobre esse assunto. O livro consta de 300 páginas ao todo e é um livro precioso no seu conteúdo e na forma como Rubem Alves expressa os seus pensamentos, nem contra nem a favor, de maneira muito ética, sobre esse assunto delicado, quais sejam os assuntos das divisões no cristianismo entre as religiões.
Aqui ele diz que o protestantismo como origem dos fenômenos monstruosos dos tempos modernos. E ele vai fazer o comparativo entre a Igreja Católica, a religião católica e o protestantismo. Então ele diz, fala agora a Igreja Católica. Diz como interpreta o espírito do protestantismo. Concorda acerca dos termos da equação protestante. É verdade que a liberdade e o progresso são frutos da reforma, mas, contrariamente ao otimismo protestante, a Igreja Católica inverteu todos os pretendidos resultados da reforma por meio de um grande sinal negativo. A liberdade, longe de ser um fator positivo, é antes a semente da desintegração de nossa civilização, tão bem exemplificada no próprio sectarismo protestante. Então veja que eu estou dando panos para as mangas para vocês analisarem e, se tiverem interesse, e acredito que esse é um livro realmente interessante. É um livro que lhe mostra o verso e o reverso dessa religião que nós muitas vezes criticamos sem compreendê-la bem. A depender da gaiola onde você está encerrado, você olha as outras gaiolas com crítica e mal-estar. Mas esse comentário meu aqui é breve, não pretendo me aprofundar e tocar o livro inteiro para falar para vocês, porque seria cansativo. Mas proponho para os que se interessarem pelo assunto, veja bem, porque o assunto aqui são sacros e profanos, religiões, ateísmo, agnosticismo, pieguismo, até fanatismo eu vou trazer para vocês também. Inclusive fanatismo com terrorismo, no futuro próximo. Mas recomendo muito, ele é uma parceria da editora Ciano com o Instituto Rubem Alves, e esse lançamento se deu agora em 2020. Portanto, mas é uma reedição, modificada e alterada. Ele conta aqui uma coisa, só para nós encerrarmos essa conversa amena. Rubem Alves vai dizendo o seguinte: naquele tempo, ele está falando do tempo de Dom Helder Câmara, naquele tempo, a Igreja Católica era uma gaiola com portas abertas. Eu a via como a encarnação do espírito libertário que se encontra nas origens do protestantismo. Parecia-me que era nela que o protestantismo continuava vivo. Um dia, em tom de brincadeira, perguntei a Dom Helder Câmara, o saudoso Dom Helder de linda memória: não haverá um lugarzinho para mim na Igreja Católica? Sorrindo, ele me respondeu: não se engane, é tudo igual. Aconteceu como na letra de A Banda. Terminado o desfile, tudo voltou ao lugar, cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. A porta aberta da gaiola católica se fechou. Os pássaros que ensaiavam cantos diferentes foram proibidos de cantar. A Igreja Católica teve seu momento de carismáticos, dessas coisas todas, mas não é dela que estamos falando aqui. Eu quero entender e gostaria que vocês também tivessem esse afinco em compreender o patos protestante, não é? Nesse religião e repressão. Aqui atrás tem vários comentários de pessoas de renome para dar peso a esse livro de Rubem Alves. Tem um comentário aqui do Luiz Longini, teólogo presbiteriano, doutor em ciências da religião, coordenador do Centro Evangélico Brasileiro e ecumênico de pastoral. Ele diz o seguinte: todo livro é um saber. Todo saber tem um poder.
E esse livro que você tem em mãos consegue ser mais que isso. Nenhuma pessoa que lê esse livro será mais a mesma. Esse livro tem o poder de transformar as pessoas. Ele foi escrito entre o ódio e o amor, o que no fundo pode ser a mesma coisa. É exatamente por esse motivo que ele vai transformar sua vida. Entregue-se à leitura como quem deita numa rede e levante sendo outra pessoa. Ruth Noemi Souza, uma advogada, artista, mestre em serviço social, pastora e teóloga, vai dizer que Rubem Alves é sempre necessário, pois nos instiga a mergulhar nos meandros, às vezes ardilosos, que a religião pode nos levar, e nos propõe um olhar libertador e alegre que só os pássaros podem ter quando se percebem livres. Abramos a gaiola e encontremos o eterno em nossos voos urgentes e ardentes. Um bom dia a todos e leiam Rubem Alves, vale a pena. Obrigada e até qualquer hora.